Quando lhe aparecem borbulhas, pensa logo em acne, daqui a pouco vai descobrir que a razão pode ser outra. Há diagnósticos que são difíceis de fazer, mas também há aqueles que nem sequer chegam a ser feitos porque os próprios doentes se autodiagnosticam e não chegam a ir ao médico. E eu quero que vejam agora uma fotografia. Ora, aqui está. E agora isto é uma pergunta que eu tenho aqui para a nossa plateia. Vejam lá com atenção. O que é que acham que pode ser? O que é que estas borbulhinhas? Não se vê. Mostrem lá as borbulhinhas para o nosso estimado público e lá para casa. E então o que é que lhes parece? Uma alergia? Acne? Acne, alergia, quer dizer, à partida até se pode pensar realmente. Mas a acne, pois, a melhor pessoa para fazer o diagnóstico é nada mais, nada menos do que a doutora Alexandra. Andamos por aqui a achar que percebemos imenso só para olhar para a imagem. Parece. Mas parece. Parece o quê? Uma alergia ou acne? Não, acne. Desculpe, mas não é uma foliculite. Foliculite? Sim, é uma infecção do folículo piloso, do pelo. E tem algumas causas e localiza-se nos sítios onde existem mais pelos. Não é? É desencadeado por algumas, pode aparecer espontaneamente, uma foliculite, ou pode aparecer induzido por o aumento do suor, por um traumatismo local na pele, por exemplo, uma depilação com lâmina ou sem lâmina, ou mesmo uma depilação a cera, uma transpiração excessiva ou um excesso de umidade local. Isto são as causas desencadeantes. No entanto, ela é causada sempre por bactérias. É uma bactéria da pele que prolifera e... Da própria pele? Já está na pele? Sim. E que pode, na superfície da pele e que pode penetrar dentro do folículo piloso. E temos vários graus. Temos, digamos, uma foliculite superficial e a foliculite profunda. A superficial, digamos que afeta os folículos e aparece, tem uma forma de... tem este aspecto com uma auréola à volta do próprio folículo. Vamos ver, aqui está. Aqui está o folículo piloso normal, ou seja, o pelito normalmente e o pelito quando só há alguma coisa que está mal, não é? Exato. Portanto, temos uma inflamação à volta do folículo piloso, vemos ali aquela marca encarnada à volta, que quando olhamos na pele vemos uma auréola encarnada à volta do folículo e podemos ter a presença de pus, de uma pústula ou não muito pequenina. Aquela zona verde, não é? Que a zona verde que vem um bocadinho mais para cima e pode aparecer ali a zona do pus. Pronto. Depois, quando essa inflamação torna-se mais profunda, pode envolver vários folículos pilosos e pode aparecer assim tipo um tumorzinho na pele, encarnado, doloroso e que pode ter pus central. Mas há muita gente que realmente confunde a acne e a foliculite, mas manifestam-se em zonas diferentes do corpo? Sim, manifestam-se em zonas diferentes. Por exemplo, na foliculite, há a foliculite no homem, há a foliculite da barba, na zona da barba, e na mulher pode aparecer a foliculite nas virilhas, muitas vezes associada à depilação. O que fazer depois de uma foliculite que nós tenhamos a certeza de que é foliculite? Pois, o que fazer? Bom, o diagnóstico é extremamente essencial, ela tem... as diferenças baseiam-se exatamente entre a causa, a origem e a sua localização. Acho que temos um grafismo então vamos lá com isto. Portanto, na origem da foliculite temos uma infecção, há uma alteração, portanto, do equilíbrio daquela zona. O acne, há uma alteração propriamente da oleosidade. Portanto, a oleosidade que é produzida pela glândula sebácea fica mais compactada e, portanto, a saída dessa oleosidade é dificultada. A causa na foliculite nós temos uma bactéria que é um agente externo, os estafilococos, enquanto que no acne a causa é mais hormonal e uma bactéria própria daquela zona que vai induzir o aparecimento do acne. Quanto à localização, vamos esperar o próximo. A localização, na foliculite temos as costas, as coxas, a nuca, que é muito frequente nos homens, e nas nádegas. E no acne temos no rosto, no tronco, no peito e nas nádegas. Portanto, é bastante diferente por aquilo que nós já vimos. Sim, é difícil fazer o diagnóstico, é difícil. Portanto, é borbulhinhas com um ar de pus e inflamadas e, portanto, achamos que é a mesma coisa. Exato. Mas, de facto, aqui pelas diferenças... os tipos de tratamento de uma coisa e de outra é muito diferente?
É parecido, mas digamos que no caso da foliculite, como pode evoluir para um frúnculo e para uma celulite, que é um caso grave, temos que atuar mais com antibióticos locais se a situação for suave, portanto, for uma foliculite superficial, imagine, for a seguir à depilação, uns dias depois, e aparece aquelas borbulhinhas com as pintinhas brancas. Pode-se usar um antisséptico, um desinfetante local e pôr um antibiótico local. Se for uma frunculose, portanto, a foliculite mais grave, digamos com um tumor local e com pus assim, tem que se tomar um antibiótico sistémico. No caso do acne, há a aplicação de um gel com várias substâncias que controlam a multiplicação celular e a constituição do óleo, da oleosidade, transforma a oleosidade mais fluida da glândula sebácea, e pode-se utilizar antibióticos locais, de aplicação em forma de gel ou de creme. Ora, aqui estamos nós a olhar para as borbulhinhas, mas a perceber que afinal podem ser duas coisas diferentes. O que pensaria, por exemplo, se lhe surgissem sintomas como vômitos, náusea, diarreia? Acredito que muita gente pensasse de imediato numa gastroenterite, que até é causa frequente de vômitos e diarreia. Provavelmente nem iria ao médico. A verdade é que estes sintomas podem esconder um problema raro e difícil de diagnosticar. É assim, Dr. Sérgio? Estou aqui a atropelar-me um bocadinho, mas pode não ser nada uma gastroenterite. Os vômitos e as náuseas, habitualmente, devem ser uma gastroenterite ou uma intoxicação alimentar. A Conceição aprendeu bem a lição do programa da semana passada. É verdade. Mas, na realidade, este sintoma tão banal pode ser a manifestação de uma doença mais grave. E falando das doenças mais graves, os vômitos podem surgir agudamente ou de uma forma súbita, de novo, e aí temos de pensar ou numa intoxicação por algum tóxico ou numa situação infecciosa como uma meningite ou uma encefalite, como causa desses vômitos. Se for uma situação mais arrastada que vai aparecendo ao longo do tempo e se vai repetindo ao longo do tempo, temos de pensar se é uma situação que tem um padrão muito idêntico, daí, mais uma vez, o caderninho é importante para anotarmos os episódios de vômito, para depois, quando chegarmos ao médico, termos os vômitos bem caracterizados, porque uma situação que se vai agravando ao longo do tempo, provavelmente dá-nos a ideia que pode ser uma situação mais grave, por exemplo, um tumor intracerebral, que vai crescendo, vai aumentando a pressão intracraniana, pode estar relacionado com vômitos que se vão agravando. Ora, no caso das crianças é particularmente importante tomar nota dessas situações. Das crianças e dos adultos também. É importante. No caso de ser uma situação que se arraste, mas que se mantém um padrão muito idêntico, vamos cair noutras situações que já falámos. Por exemplo, uma enxaqueca pode se manifestar por vômito e ser uma situação que se vai repetindo ao longo do tempo. Também uma epilepsia pode manifestar-se como episódios de vômito, mas há uma outra situação em que os vômitos aparecem repetidamente, duram horas ou dias, em que há uma investigação por parte do médico e não chega a conclusão nenhuma, ou seja, tem um exame físico normal, exames normais, e ao fim de toda esta marcha diagnóstica podemos chegar à conclusão que se trata de um síndrome de vômitos cíclicos. É uma síndrome de vômitos cíclicos. Portanto, é uma situação rara que implica a exclusão de outras causas para estes vômitos, mas muitas vezes é uma situação que tem grandes implicações para o próprio, limita a sua vida, a sua atividade profissional e também para a família, uma vez que é uma situação que não é muito bem percebida, não se percebe porquê tem esta situação e, por outro lado, podem ser sintomas tão intensos e tão frequentes que incapacitam a vida habitual de uma pessoa. Sendo uma situação rara, mas também grave, como é que se trata? Pode-se tratar? Esta situação, alguns autores consideram do grupo das enxaquecas, daí que alguns medicamentos usados para a enxaqueca podem ser usados, tal como alguns medicamentos para a epilepsia e para a depressão e a ansiedade. Mas, no fundo, o que é importante é fazer um diagnóstico, que muitas vezes é demorado. Por exemplo, nos adultos é uma situação que pode demorar, às vezes, cerca de 8 anos até se chegar ao diagnóstico, excluindo todas as outras causas, o que tem implicações para o indivíduo. Também, como os vômitos muitas vezes não se encontra a causa e às vezes são tão intensos, colocam-se hipóteses de diagnóstico que muitas vezes fazem com que o indivíduo seja sujeito, por exemplo, a terapêutica desnecessária, como cirurgias desnecessárias. Portanto, tem esta particularidade de ser uma situação que o diagnóstico é difícil e pode trazer problemas ao indivíduo.
Portanto, atenção às gastroenterites, às vezes, se aparecerem muitas vezes, não é bem isso, é outra coisa, conforme o Dr. Mas as Sérgio... gastroenterites são as mais frequentes, não é? Mas lá está, é importante anotar, não é? Exatamente. É importante anotar.